Boa noite, igreja. Hoje vamos andar sobre as águas de novo. Né? Domingo passado foi parte 1 e hoje vamos continuar essa história sobre andando sobre as águas. Nós estamos lendo o texto em Mateus, capítulo 14. Pode abrir suas Bíblias. Mateus 14. Você crê que a palavra pode falar algo para você hoje? Então, vai falar. Precisa crer. Precisa ter fé. Vamos ler. Verso 22, eu vou começar e vou terminar com 34. Mateus 14. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago. As ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já na madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É uma fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenha medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor." Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genesaré. Amém? Só para relembrar um pouco do domingo passado, Jesus enviou seus discípulos para o outro lado do mar, lembrando a palavra ordenou. Então elas foram para o outro lado, entraram no barco, todo dentro da vontade de Deus. Eles não estavam sendo rebeldes, não. Tudo seguindo o Senhor. Elas enfrentaram aquele vento forte, muito forte, foi madrugada, todo aquele temor. Mas Jesus estava, lembra, no monte, orando. Eu creio orando por os discípulos, como Ele está orando para vocês nesse momento. Então, madrugada, Jesus caminhou sobre a mar, furioso em cima, chegou aos discípulos e realmente foi um grande milagre. E Pedro, quem falou então: "Eu quero também andar sobre as águas." E Jesus falou: "Venha." Então, esse foi nosso texto semana passada. Agora, Pedro está caminhando em cima das águas, um outro milagre em tudo isso. E vamos lembrar uma coisa: antes nós chegamos à parte do ataque do pânico de Pedro. Porque às vezes nós temos aquele ataque, tá? De pânico. Verso 30, olha. "Mas lembra-se que haviam 11 discípulos também, perto, na barca, assistindo tudo isso.
Mas Pedro foi o único dentro daquele grupo com coragem e com fé para andar em cima da água. Só ele. E lembrando também, o pior fracasso não é ter medo. Todos nós temos momentos de medo. Nós temos medo. O pior fracasso não foi medo de Pedro. O pior fracasso aqui nessa história, que os outros não saíram também do barco. Nunca andar sobre as águas. Infelizmente. E talvez eles pensam também, poxa, por quê? Mas Pedro, nós não quero começar falando mal de Pedro, porque ele demonstrou muita fé nessa história. Agora vamos ver algumas observações sobre nosso texto hoje. Agora, versos 30 até 34, vamos concentrar nessa parte. E primeiro ponto hoje, fique focado e concentrado. Eu acho que esse ponto é muito claro, por quem já terminei lendo o texto aqui. Verso 30 começa com aquela palavra, porém. Porém. Muitas vezes eu tenho isso na minha vida também. Eu acho vocês também, momentos de muita fé. Porém. E ficou assim. Infelizmente, essa palavra está na história. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Isso acontece. Aconteceu com momentos com Davi, João Batista, Elias, Gideão, várias. Sara. Às vezes nossa fé é forte, às vezes nossa fé está por baixo. Eu não sei como está a sua fé hoje, vocês sabem talvez. Mas aqui com Pedro tudo estava indo muito bem mesmo. Estava andando em cima da água, mas aquele momento, até que ele desviou seu olhar de Jesus e colocou, olha, notou aquele vento e acabou. Ficou com medo e começou afundando. Gente, não importa quantos anos você está andando com o Senhor. Você pode ter momentos assim, onde você começa afundando. Não importa quantas experiências maravilhosas você já teve com o Senhor. Você ainda pode ter momentos quando a sua fé começa afundando. Especialmente quando você está andando numa situação com muita tempestade. Perigos. Dúvidas às vezes vêm e medos que podem nos puxar por baixo. Qualquer momento, qualquer pessoa. Não importa. Verso 30, na nova versão internacional, diz assim: mas quando reparou no vento, ficou com medo. Eu acho interessante a palavra reparou, porque não pode ver o vento. Pode ver o que o vento faz. Mas é interessante porque, às vezes, estava pensando mesmo, que nossos medos são muitas vezes coisas que não podemos ver com nossos olhos. Muitas vezes nossos medos estão aqui, em nossa mente, muitas vezes nossa imaginação. E eu tenho isso, então eu acho que... E a mente começa imaginando, e meu filho está com isso, vou fazer vai Google isso, e a mente começa criando ainda mais medos, coisas às vezes que nem pode ver. Isso está aqui na cabeça. Enfim, o problema de Pedro, muito claro que ele mudou a foco e começou a se folgar. Mas aqui nós não quero começar rindo sobre Pedro, porque muitas vezes somos igual a Pedro. Segunda-feira, depois a culto, às vezes nós estamos muito forte nessa fé. Ouviram palavra, louvando, estar com nossos irmãos, e nós começa a segunda-feira
andando em cima das águas. É forte, sentindo bem. Terça-feira também, fui para grupo pequeno, está. Às vezes chega quarta ou quinta, talvez sexta, talvez algo aconteça e começa afundando um pouco. Às vezes acontece assim. Nossos medos às vezes são fortes. E também tem ventos, tem temporais também que não é tão mole que nós passamos. Mas Pedro, é verdade, conhecia o poder do vento. Ele era um homem que era pescador. Pescador sabia muito bem do mar, do vento, dos temporais, tudo. Imagina quantas vezes ele já passou naquele mar e sentiu o vento. Agora, realmente, ele está em pé, ele está andando em cima da água. Mas ele esqueceu uma coisa. Ele esqueceu que Jesus, Todo-Poderoso, estava bem perto. Ele botou muito mais atenção em todas as circunstâncias, esquecendo Jesus, Todo-Poderoso, estava lá. E às vezes nós andamos desse jeito também. Quando nós concentramos no problema, concentramos em tudo que nós ouvimos na notícia. Concentramos em tudo que a gente fala ao nosso redor que não tem fé. Nós começamos ouvindo mais, pensando mais. Aquelas palavras, é mesmo, talvez pode acontecer sim. E nossa fé começa diminuindo. E nossas dúvidas começam crescendo. E nossos medos nos fazem começar a afundar. Quando os olhos de Pedro estavam em Cristo, realmente ele andou bem, andou muito bem, sobre as ondas. Não sobre, lembra, eu falei semana passada, não era mar tranquilo agora. Sobre as ondas, ele estava andando bem. Ele andou por cima das circunstâncias que estava realmente cercava. As ondas não o dominaram nenhum. E eu pensei, nessa história, pensando também em Golias e Davi. Lembra Golias, o filisteu, que sempre estava desfiando os israelitas? E Davi, cheio de fé. Os soldados israelitas estavam dando muita mais atenção, muito mais concentrada na Golias. Golias, a tamanho 3 metros, sabe? Golias, ele tem uma espada pesada, gigante. Também Golias tem aquela armadura feita de bronze, capacete de bronze. Esse é Golias. Davi não estava com o foco em Golias. Davi estava com o foco no Senhor, que já salvou ele. A palavra diz de leões, de ursos. Então ele estava lembrando, o foco estava o Senhor, por isso ele foi em frente. Depende do nosso foco, muito importante. Onde está o foco? Fé requer, gente, foco em Cristo. É verdade, a alegria do Senhor também requer seu foco seja em Cristo. Seja em Cristo. Seu foco precisa ser na bondade de Deus, na palavra de Deus. Porque nós estamos motivando vocês para ler a Bíblia todo esse ano. Por sua fé fica forte. A igreja está lendo 3, 4 capítulos, lembra? Cada dia. Então, com certeza, sua fé é muito mais forte do que ano passado. Eu sei que você está nessa campanha de leitura da palavra. Mas nós precisamos ficar nesse foco nas promessas de Deus. E com isso, nós andamos muito, muito melhor. Olhem nesses 3 textos aqui. 1 Colossenses 3:2. Pensam nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. É fácil ler esse verso?
É outra coisa fazer dia depois dia. Nós precisamos lembrar. Pensam nas coisas do alto. Pensam. Hebreus 12, 2 diz, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. 1 Coríntios 9, 26, corro direito para a linha final. Tudo isso dizendo o foco. Precisa ser no reino, no Senhor, nas promessas, na palavra, no final. Precisa foco. Verso 31, Jesus diz aqui, por Pedro, como é pequena a sua fé? Por que você duvidou? Com certeza, Jesus quer que Pedro pense. E também que nós pensamos também. Pensamos nisso. Jesus queria, não para falar mal de Pedro, mas para que ele cresce, na vida espiritual cresce. E realmente Pedro cresceu muito. Ler o livro de Atos. Pedro cresceu muito na fé. Tem outro texto, eu acho interessante para pensar nesse texto hoje, em João 15. Muito conhecido, quando Jesus diz, sem mim vocês não podem fazer o quê? Nada. Você conhece esse texto? Sem Senhor, nós não podemos fazer nada, incluindo andar em cima das águas. Não pode. A vida cristã, gente, como andar sobre as águas, é impossível viver em nossa própria carne. Se você está querendo viver uma vida cristã, uma vida vitoriosa, uma vida de santidade, precisa mesmo somente através do Espírito Santo. Quer andar em cima dos seus problemas, porque há problemas, você vai ter. É através do poder do Espírito Santo. Lembra, o ramo deve permanecer, lembra, conectado à verdadeira. Precisa ser conectado. Quer andar em cima das águas essa semana? A foco. Seja conectado ao Senhor, em oração, com palavra. Segundo ponto hoje, em caso você está afundando, eu não sei, clame por Jesus. Verso 30. Pedro estava apavorado. Gritou, socorro, Senhor. Socorro. Ele sabia a quem chamar no meio da crise. Pedro não pediu ajuda dos discípulos, porque ele podia. Gente, me dá uma socorro, joga uma coisa aqui, vem aqui, me ajuda. Ele não chamou os discípulos. Também ele não confiou na própria capacidade. Eu sou pescador, eu nado bem. Já nadei muito nessa mar. Eu vou nadar, vou me tentar, conseguiu. Não. Ele sabia a única esperança, a única que podia ajudar ele naquele momento era Jesus Cristo. E se você está se afundando hoje, a resposta, a solução para você é Jesus Cristo. Ele é a única que pode fazer o que você precisa. Então, a fé de Pedro não era 100%. Mas também na fé de Pedro não era 0 também. Porque ele não perdeu fé em Cristo, não. Ele chamou Cristo. A fé era pequena. Muitas vezes nós temos essa fé pequena. Mas não está dizendo ele perdeu salvação. Nada disso. Mas a fé era pequena. A Nova Versão Internacional também diz aqui, ele falou, Senhor, salva-me. Ou socorro, salva-me. As orações, gente, não precisam ser tão longas para serem eficazes. Às vezes nós pensamos, então precisa
parar. Até mesmo ele não podia, ou ele vai afundar mesmo. Mas ele não começou, e às vezes nós pensamos, então, qual tipo de palavras tão bonitas, tão perfeitas, para orar por Deus me ouvir. Foi uma oração rápida, relâmpago, mas foi uma oração sincera e com fé. Não com muita fé, mas com fé. E ele pediu, Senhor, salva-me. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda. Dos que pedem com sinceridade. Isso é importante. Porque às vezes nós estamos pedindo ajuda. Orando como uma obrigação, não sei, um hábito. Mas não tem fé. Não tem muita sinceridade. Mas precisa isso. Pedem com sinceridade. E a única também que pode olhar no seu coração para verificar a sinceridade é o Senhor. Ele sabe. Ele sabe quando você ora que é uma oração sincera ou uma oração falsa. Ou uma oração com fé ou uma oração de hábito que só faz, da obrigação. Jesus está pronto para ajudar todos os seus filhos. E mesmo quando a fé de Pedro estava baixo, que às vezes nós pensamos, não sei, minha fé é fraca, eu estou com medo, mas Pedro estava assim, e Jesus estava tão pronto. A palavra é muito bom que foi colocado aqui na palavra de Deus, imediatamente, na hora. Jesus estendeu a mão e segurou o Pedro. O resgate foi muito bonito. Alguém aqui que está sentindo que você está afogando, está afundando no mar, afundando os seus problemas, se afundando talvez em um mau hábito, afogando-se em suas responsabilidades em sua casa, ou do trabalho, ou da faculdade. Alguém está sentindo que você está afogando-se dos medos, da solidão, do estresse, preocupação, dúvidas. Jesus está aqui para dar uma ajuda. Se você está sentindo que a água está aqui, quase aqui no seu pescoço, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Jesus não vai dizer não. Ele não vai. Jesus está pronto para te dar mão, te dar força. Ele vai orientar. Mas como Ele vai me salvar nisso? Como Ele vai me resgatar dessa situação? Não sei. Às vezes, como Pedro, Ele nos tira aquele perigo na hora. Outras vezes Ele fala, procura um bom médico. E Deus usa médicos também. Às vezes Deus nos dá orientação também. E fala, olha filho, lê a Bíblia mais. E às vezes aquele verso que nós já lemos tantas vezes, mas agora nós estamos mais atentos à voz do Senhor, porque nós estamos afundando. Que é aquele verso fala. E fala realmente, esse é o que eu preciso ouvir. Jesus nos orienta nesses momentos. Ele mostra o caminho. Se você sente como pai ou mãe que você está se afogando, criando seus filhos, clama, Senhor. Fala, Senhor, é difícil criar seus filhos. O mundo é difícil. O mundo está chamando meus filhos. Me dá discernimento. Ora por seus filhos. Mas Deus pode ajudar. E, gente, imagina essa cena aqui no texto. Pedro começou a se afogar, foi resgatado, mas depois voltou e andou em cima da água de novo. Mas agora com Cristo. Agora com Cristo.
desta vez com Cristo. Desta vez sem cair. A palavra diz que os dois caminharam juntos e a palavra diz que os dois subiram dentro do barco. Imagina a cena. Lindo, hein? Jesus, Pedro, andando em cima das ondas, o vento ainda furioso, e eles chegaram. Isso que Jesus quer dizer para nós hoje em dia. Que Ele segura nossa mão e fala, olha filho, eu vou com você. Você pode andar em cima dessas ondas. E o último, quase o último ponto 4, Jesus merece nossa adoração. Versos 32 e 33, a palavra diz, então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Mais um milagre nessa história. Jesus é perfeito. Ele podia falar, não, eu vou acalmar o vento antes de nós chegarmos. Não. Ele esperou por tempo perfeito, porque a hora do Senhor é perfeita. Vamos esperar. Vamos sentar aqui no barco. Pedro senta aqui. Agora, ele calmou tudo. O vento calmou. O vento se calmou. Por que tantos milagres no Novo Testamento? Jesus, por que tantos? Jesus curando os doentes, ressuscitando os mortos, alimentando os mais de que 5.000 com lanchinho. Por que tantos milagres? Porque, primeiro, Deus quer mostrar quem é Jesus. Ele quer mostrar quem é Jesus Cristo. Nós falamos sobre esse assunto na classe agora, 18 e 15. Jesus é Deus. Então, tantos milagres para mostrar quem é Jesus Cristo. Que Ele não somente um profeta, um líder religioso, um bom homem, um bom pastor. Não, Jesus é Deus. Por isso, tantos milagres. E mostra claramente quem é. E vamos lembrar também os discípulos, aquele 11, os outros, que estavam assistindo toda essa cena do barco. Uma filme, assistindo tudo, pensando, poxa, por que eu não fui com Pedro? Lembrou o que eu falei domingo passado? Precisa sair do barco um pouco. Alguns de vocês talvez estão muito confortáveis em seu barco. Ah, não, eu não vou fazer missões, não. Eu não vou para Amazonas, não. Eu não vou falar com o meu vizinho não sobre Jesus. Essa eu não posso. Às vezes, muito conforto em seu barco. Mas os discípulos, com certeza, estavam felizes para ver toda a cena também. E eu acho com bocas abertas, vendo toda essa cena. Interessante. Lembra que eu falei também domingo passado que tive aquele outro tempestade onde Jesus estava dentro do barco. Lembra? Ele acalmou o mar. Mas essa vez, não, foi diferente. Na primeira tempestade, os discípulos perguntaram, que homem a este que manda no vento e nas ondas? Lembra? Mas essa tempestade, elas responderam suas próprias perguntas. De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Elas responderam. Elas sabiam. Depois daquela cena, Jesus andando em cima da água, Pedro andando em cima da água, o vento calmou, e elas declararam, confessaram, Jesus é Deus. E a palavra diz, os discípulos adoraram Jesus.
No livro de Mateus tem muita adoração. Mateus capítulo 2, verso 11. Jesus nasceu, lembra? E os magos do Oriente chegaram lá para adorar Jesus Cristo. Lembra? Abriram os caixas, dando ofertas por Senhor. Mais tarde, em Mateus, o leproso adorou Jesus também. Em Mateus 9, um dirigente de sinagoga também adorou o Senhor. E aqui nesse texto, Mateus 14, os discípulos estão adorando Jesus Cristo. E você? Mas nós conhece Cristo. Mas nós conhece o que Ele já fez. O que Deus está fazendo. O que Ele vai fazer. Quem Ele é. A resposta deve ser adoração. Santidade. Compromisso. Deve ser assim. Deve tocar seu coração para adorar o Senhor. Se você só fala sobre Jesus, só está lendo a palavra, mas não tem adoração, algo está errado. Algo está faltando. E agora, realmente, o último ponto, a última observação é, vou passar a tela, fique tranquilo na jornada. Você vai chegar. Vai chegar lá. Vamos voltar para o primeiro verso, o verso 22. Jesus ordenou aos discípulos que subissem na barca e fossem na frente para o lado oeste do lago. Jesus ordenou. Eles obedeceram. Entraram. Tive tempestade. Verso 34. Final da história. Jesus e seus discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré. Você vai chegar também. Muitas vezes nós temos dúvidas. Às vezes nós temos medo. Eu vou chegar mesmo no final dessa vida? Com fé? Claro você vai. Claro você vai. Jesus levou os discípulos em segurança para destino. E você também vai chegar lá no final. Quando estamos viajando de avião, sempre chega no final da viagem, o piloto sempre pega o interfone, só alguns minutos, ele começa falando antes de chegar. E ele fala, olha gente, nós estamos chegando ao nosso destino. E o tempo é bom, tempo ruim, ele começa dando previsão do tempo e tudo, essa parte, avisando tudo. Se preparam e tomam seus lugares. E aquelas pessoas que estão andando no avião, todo mundo senta, bota assento. Quem está dormindo acorda, pessoas começam ficando felizes, com sorrisos, porque está chegando. Está chegando em breve. E Jesus diz também, eu estou voltando em breve. Jesus é nosso piloto, gente. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Vai chegar em nosso destino, sim. Vai chegar no céu. Talvez tenha dúvidas, talvez essa semana foi uma tempestade em sua vida. Toma fé, coragem. Jesus está com você. Ele vai guiar aquele barco. Ele está guiando a igreja para chegar no final do destino. Vai chegar. Vamos pousar um dia. Talvez mais cedo do que pensamos. Mas vamos continuar com fé. Vamos manter nosso foco nessa viagem, nessa jornada com nossos olhos em Cristo e na palavra. E vamos aumentar nossa fé.
vamos relembrar também quem Ele é e adora a Deus nessa viagem. Nada é mais lindo do que vendo uma pessoa na tempestade, um cristão, louvando e adorando o Senhor no meio do vento, no meio da chuva, quando a barca está balançando, mas louvando o Senhor, porque confia que vai chegar.